Eu estou aqui na sala do SaaS Brasil, na minha sala, e estou com o Maleri, que é uma das pessoas mais geniais que nós temos dentro da empresa, nessa área de estudar o mundo de open source e a confluência do open source com o mundo SaaS e como a gente realmente está fazendo esse embracing the open software, né, e o open source. E ele estava me explicando algumas coisas aqui, fiquei empolgado, resolvi gravar esse vídeo. E uma das perguntas que eu queria fazer para o Maleri, para a gente divulgar aqui, é o seguinte: Maleri, é verdade que quando você tem um ambiente Hadoop montado, que é muito mais barato do que você usar os NFS proprietários e tudo mais, é verdade que quando você tem esse ambiente rodando Spark ali dentro, fazendo preparação de dados, cada um dos desenvolvedores tem que acessar as bibliotecas que lhe interessam para poder desenvolver o seu objetivo de negócio. Por exemplo, uma escuragem que ele precisa fazer, ele tem que montar lá suas bibliotecas de open source, que não são bibliotecas, pelo que eu entendi, certificadas, certo? É verdade. A norma hoje, Cássio, esses desenvolvedores open source, eles levantam um ambiente próprio, cada um tem o seu ambiente. O mais comum é o Jupyter, dando nome aos bois. Então ele monta um Jupyter com o chamado kernel Spark ou com kernel Python, que vai fazer a execução das tarefas ali que ele está programando, ok? Certo. Ele pode escolher as bibliotecas que ele está usando, a versão de scikit-learn, a versão de café, o que ele preferir, ele usa essas bibliotecas, que ele está mais familiarizado. Bom, uma vez concebido o modelo, ele precisa fazer o deployment disso. Então, o Python ele tem artefatos binários, onde ele pode transportar o modelo dele para fazer escoragem contra uma base em produção. Então, no momento de fazer o deployment, primeiro tem que ver se esse modelo ele vai conseguir rodar, pela dependência que ele tem das bibliotecas, daquelas bibliotecas específicas. E a galera de infra se preocupa bastante, porque é comum você ter uma proliferação de bibliotecas e depois de alguns meses você está gerenciando mais de uma centena de bibliotecas. Isso Entendi. Quer dizer, na verdade é o seguinte: quando você só tem um desenvolvedor, até fica a coisa mais ou menos fácil. Sim. Mas se uma outra área está usando os mesmos conjuntos de dados e tem um outro desenvolvedor que elegeu um outro conjunto de bibliotecas, pode existir a possibilidade de ele usar uma biblioteca com versões diferentes da que eu estou usando? Sim, sim. Aí você tem conflito de bibliotecas, você tem a questão de um desenvolvedor preparar um dado de uma maneira, outro desenvolvedor está vendo o dado de outra maneira, tá? Então o desenvolvimento colaborativo fica comprometido. Eu não consigo enxergar o mesmo set de dados, o mesmo data frame que o outro desenvolvedor está enxergando, está trabalhando. Então a gente meio que está trabalhando em paralelo ao invés de estar trabalhando em conjunto. Sim, ou seja, a gente perde a colaboração, que é a essência do mundo analítico, certo? Sim. Para ter certeza de que os dados origem são os dados que estão sendo interpretados da mesma maneira por um desenvolvedor e por outro desenvolvedor. Perfeito. Eu entendi ainda, Maleri, que nesse mundo de open source, quando eu coloco essa plataforma revolucionária do SaaS aí, que é o Cloud Analytics Server, eu consigo criar imediatamente esse ambiente colaborativo. Mas tem uma outra vantagem, pelo que eu estou entendendo. Como o Cloud Analytics Service, o CAS, SaaS-CAS, ele roda em memória, eu consigo também ter essa governança de saber quem está usando o que biblioteca, se ele interpretou o dado corretamente. Eu consigo ter isso? Sim. Primeiro que o CAS ele tem uma ótima governança de processos. Se um processo ofensor subir ali no CAS e ele estiver ocupando muitos recursos, antes disso você consegue travar quantos recursos ele vai utilizar, mas se por acaso entrar um ofensor e ele estiver usando mais a capacidade da máquina mais do que deveria, você consegue derrubar aquele job. Isso é importante. Que é diferente ali do Hadoop. Quando eu tenho um processo map-reduce ofensor, eu posso ocasionar um enfileiramento. Outros processos esperam até que esse seja executado. Então essa governança de processos é importante. Outra coisa é que o CAS, o deployment do CAS, é suportado pela empresa SaaS. Então, quando você faz um upgrade, existe uma estrutura de suporte por trás e você não precisa ficar preocupado em gerenciar centenas de bibliotecas diferentes. O SaaS já empacota uma versão desse engine que tem a garantia do SaaS que isso vai funcionar. Eu entendi também que o CAS ele teve todas as técnicas mais importantes de modelagem reescritas, certo? Sim. E ele incorpora hoje tanto todos os algoritmos de machine learning quanto o trabalho de poder trabalhar com esse negócio de big data, enfim. Esse mundo do machine learning dentro do CAS, num ambiente que é totalmente sem SaaS, o cliente não tem absolutamente nenhum SaaS. Quando eu incorporo o CAS,
Isso é muito custoso incorporar o CAS? Eu preciso de uma infraestrutura muito nova para poder fazer isso acontecer? Não, normalmente a gente tem incorporado o engine de runtime, o CAS, o Cloud Analytics Services, em algumas máquinas Intel Linux de baixo custo. Perfeito. Elas não precisam ter o mesmo tamanho do cluster Hadoop, normalmente elas são bem menores assim, em número de máquinas. E a gente traz os dados em memória para fazer o desenvolvimento colaborativo. O pessoal de fora gosta de falar que, por exemplo, o Gradient Boosting é uma implementação brand new, que foi totalmente reescrita. Então você vai usar um Gradient Boosting feito por centenas de cientistas do SAS, que já trabalham há muitos anos ali no SAS, que são mestres e doutores, então tem uma garantia que a performance desse algoritmo é muito boa. Não só o Gradient Boosting, mas também tem Random Forest, Decision Tree, Neural Networks, outras técnicas de Machine Learning e IA. Ou seja, o bacana dessa nova tecnologia do SAS é que uma empresa que não utiliza SAS, mas que precisa colocar governança, ambiente colaborativo, garantir integridade de dados, garantir que as bibliotecas estão sendo utilizadas nas suas últimas versões, ter um suporte adequado de um vendor, com a magnitude, a robustez de um SaaS, o CAS vai entregar isso para essas empresas que não usam o SaaS e eles vão poder continuar desenvolvendo em Python, em R, em Lua, no que for necessário. Perfeito. O CAS ele é todo baseado em APIs, então a gente abraça esses desenvolvedores open source, eles usam a mesma sintaxe de linguagem, eles usam o Jupyter, continuam usando, eles só vão rodar as ações de modelagem, desenvolvimento do modelo lá dentro do CAS, mas a sintaxe da linguagem é exatamente a mesma. A gente trouxe essa comunidade para desfrutar das capacidades analíticas do nosso motor. Então, você não precisa passar por curva de aprendizagem, de aprender uma nova linguagem. Perfeito, fantástico. Você já tem... as pessoas já começam a produzir em poucos dias, já começam a entregar em poucos dias. E tem toda essa garantia do SaaS por trás, de suporte, de SLA. Você não vai incorrer em uma biblioteca que não tem uma garantia por trás, que você fica na mão de um fórum de discussão, de universitários, porque existe um SLA e um suporte por trás de uma empresa multinacional como o SAS, com 40 anos de experiência. Muito bom, Valério. Gente, o detalhe é o seguinte, o fato é que a gente está com uma solução realmente revolucionária e você, se você é cliente ou parceiro, você deveria, e está usando muito open source, certo? Você deveria dar uma conversada com a gente. Afinal, governança, segurança, garantia de acesso e ambiente colaborativo é a essência de qualquer organização que precisa fazer as coisas acontecerem. Então é isso, mensagem dada. Obrigado para vocês aí. Abração. Valeu.